E a gente está no mês de combate ao abuso e exploração sexual infantil, mas a pergunta que fica é: sabemos escutar as vítimas desse tipo de crime? A Graciane Araújo, ao vivo, fala para a gente sobre os procedimentos para identificar e conversar com essas crianças. Oi, Graci, boa noite. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Mês de maio é o mês de reforçar as ações aí de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Quem vai dar mais informações sobre a escuta especializada, que é um procedimento que ajuda a acelerar o atendimento às vítimas, é a promotora Joselice Nunes, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude aqui do Ministério Público. Promotora, boa noite. Para começar, o que é essa escuta especializada? Boa noite. A partir da edição da Lei 13.431, em 2017, e do decreto que a regulamenta, que foi de 2018, as formas de ouvir criança e adolescente vítima e testemunha de violência sofreram uma alteração, né? E para a oitiva da criança, no intuito da proteção dessa criança, a gente faz, junto às redes municipais de atendimento à criança e adolescente, a implementação da escuta especializada. A escuta especializada, então, é a forma em que a rede se organiza e faz a escuta dessa criança para evitar que ela seja ouvida mais de uma vez, de forma repetida, vezes, como acontecia no passado, e evitando, assim, a revitimização dessas crianças. De que forma essa capacitação está disponível? Bom, o Ministério Público ele tem uma capacitação na plataforma Moodle do CEAF, do Ministério Público. Você entra no site do Ministério Público e pode pedir as informações para o CEAF ou para o próprio Centro de Apoio da Infância. A gente passa as informações para você de como é que faz a inscrição. E esse curso ele visa, digamos assim, orientar a rede de atendimento a como fazer a implementação dessa escuta especializada e como se organizar nesse processo. Por que é tão importante, promotora, saber ouvir essas crianças e esses adolescentes vítimas? Para evitar que eles sofram o que a gente chama de revitimização, ou seja, que eles vivam várias vezes o processo de violência, o ato de violência que eles vivenciaram no passado. Então, pessoas que têm um treinamento específico vão fazer a escuta dessas crianças de uma forma a minimizar o sofrimento delas. São casos que merecem aí uma atenção permanente. Claro, permanente, né? Existem duas formas de ouvir, que é o depoimento especial e a escuta especializada. Para a gente da rede de proteção, quando o seu intuito é proteger a criança e não colher provas, né, a gente parte para a escuta especializada. E a gente vem trabalhando com muitos municípios do estado do Piauí na perspectiva de implementação dessa escuta e ajudando com essa capacitação. Promotora, só um instante que a gente tem uma pergunta do estúdio. Estou ouvindo, Nádia. As minhas solicitações, as minhas saudações de boa noite para a promotora. Graci, até chegar a essa escuta especializada, muitas vezes é preciso que a família, a mãe, ou alguém, né? Geralmente a gente nem fala o pai, o padrasto, o companheiro, porque muitas vezes essa criança está envolvida nessa situação. Mas antes de chegar na escuta especializada, é preciso que alguém em casa possa talvez identificar. Então eu queria que você perguntasse para a promotora que sinais essa criança vítima pode dar em casa para, sem manifestar em fala, dizer: eu sou vítima de um abuso. Promotora, a Nádia pergunta como os pais ou os responsáveis podem identificar algum sinal de abuso, se a criança não fala, que sinais a gente deve ficar atento para evitar que essa criança seja uma vítima ou para evitar que o crime continue. Bom, para evitar que ela seja uma vítima, a gente precisa esclarecer os nossos filhos, né, através da educação sexual. Particularmente, eu sou muito a favor que isso seja introduzido na rede de ensino, que as crianças precisam entender o que é permitido, o que não é permitido, para com o corpo dela, né? E muitas vezes a criança não tem essa noção. Ela acha que é aquela pessoa, até porque a gente tem
inúmeros casos em que a pessoa que era a pessoa responsável pelos cuidados da criança é o abusador. Então, a gente encontra muitas situações que a criança não identifica que ela está sendo abusada sexualmente, né? Então, é preciso que a gente tenha uma educação, que a gente converse abertamente com os nossos filhos, que, a depender da faixa etária dele, nós temos vídeos educativos, nós temos psicólogos que podem nos orientar, pedagogos que podem nos orientar. E para a questão da identificação do pai e da mãe, né, dos cuidadores, identificar se a criança está sendo ou não vítima de abuso sexual, a gente começa a perceber sinais de mudança de comportamento naquela criança, né? Qualquer sinal de mudança de comportamento, nós precisamos estar atentos para identificar. Pode até ser um abuso sexual, mas também podem ser outras coisas, podem ser um adoecimento, né? Então, do jeito que você presta atenção à sua criança, o seu adolescente, quando ele começa a mudar de comportamento, a gente tem que buscar informações a respeito dessa mudança de comportamento. Muitas vezes há um isolamento, há uma situação em que a criança ela passa a não querer brincar, ou às vezes ela apresenta comportamento sexualizado, né? Porque esses comportamentos não são comuns em todos, né? Alguns apresentam, outros não. Sintomas claros de ansiedade, depressão. Nas brincadeiras, às vezes as crianças elas verbalizam o que elas sofreram, o que elas viveram, né? Então, o cuidador, ele percebe que há uma mudança de comportamento. É isso, Nádia. Como a promotora dizia agora, é ficar atento a todos os sinais, a todas essas mudanças. E aí, esse mês de maio, reforçando aí essa campanha de abuso, né, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, um cuidado que deve ser permanente. Eu volto com você. Obrigada, Graça, promotora também, por essas informações tão úteis, tão importantes para você que acompanha aqui o Jornal Cidade Verde.